E nós já estamos recebendo aqui nos estúdios da nossa Hits FM, da nossa Hits Prime FM, o secretário de Trânsito, o Sacramento. O Sacramento, bom dia, obrigado pela presença. Estávamos ansiosos por essa entrevista, já há muito tempo, para a gente falar de vários acontecidos e falar também sobre o nosso plano de mobilidade urbana, que tá em andamento. Mas primeiro, Rafaela, eu separei um trecho aqui ontem e deixei separado aqui, porque às vezes a gente vem falando, e muitas pessoas, ou algumas pessoas até não sabem do que a gente está falando. Nós vamos falando do plano diretor, ou uns chamam de código de postura, outros de plano diretor, e muitas vezes algumas pessoas falam, mas o que vocês estão falando? O que é plano diretor? Então, afinal de contas, o que é um plano diretor? O plano diretor é uma lei municipal elaborada pelo Poder Executivo, no caso a Prefeitura, aprovada pelo Poder Legislativo, a Câmara de Vereadores, que estabelece regras, parâmetros, incentivos, instrumentos para o desenvolvimento da cidade. Ela atua em sentidos distintos, porém complementares, por isso que a gente vem falando de pilares. Nós conversamos semana passada, foi com o Miro? Semana passada? Conversamos com o Miro, da Prodeurbis, que faz parte de uma dessas pilastras centrais de um plano diretor, que a gente separou de algumas coisas. O Miro falou sobre o zoneamento urbano e parte do saneamento que foi feito a discussão. Um outro pilar é o trânsito, que é grande pilar. E, inclusive, o próprio Ministério das Cidades publicou um guia basilar para elaboração de planos diretores, né, dos municípios, com uma série de etapas que devem ser seguidas para que o plano fique dentro das normativas. E hoje nós vamos falar talvez de um das pilares mais, eu não digo mais importante, mas de sustentabilidade de um plano diretor, que é a mobilidade urbana. Para começar, Sacramento, e que pé que está esse plano de mobilidade urbana? Definitivamente, bom dia. Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafa. Bom dia, Lobo. Kiko, tá em estado de finalização, né? Era para ser a nossa cobrança, era para ser entregue em julho desse ano, né? Infelizmente não conseguimos, fizemos outra cobrança. A empresa que é responsável, ela deu um plano de trabalho para nós, colocando o cronograma de execução e finalização, né? Nesse plano, em fevereiro de 2022, eles finalizam, faz a audiência pública e encaminham em forma de lei para a nossa Assembleia, a nossa Câmara dos Vereadores, exatamente. Então, assim, a gente pegou o plano andando, é um plano excelente, tá? De 2017, ele iniciou em 2017, 2018, 2019, 2020. Ele ficou mais ou menos um ano e meio parado, né? Quando a gente assumiu a Secretaria de Trânsito, descobrimos esse plano, porque a intenção do prefeito era fazer o plano diretor, e o plano diretor tem os pilares, um dos pilares é o plano de mobilidade, e até então a gente não tinha ciência desse documento, né? E aí nós descobrimos e começamos a correr atrás e descobrimos que era do shopping, né? O shopping, ele pagou a empresa para fazer isso em 2017 e ela está fazendo e estava parada. Que empresa que é essa, Camila? É a Sistra, uma empresa de Minas Gerais. Ela é referência em plano de mobilidade. Ela que está fazendo esse plano. Você acredita que em fevereiro a gente pode ter audiência pública desse plano? Sim, foi uma cobrança nossa, foram várias reuniões com representantes do shopping, com representantes da empresa, e aí entregou esse plano de trabalho para a gente. Nós já passamos as informações que eles necessitavam, porque precisava de atualizações. De 2017 para 2021, mudou algumas coisas. Nós estamos com o Sacramento aqui e a gente vem acompanhando alguns pronunciamentos, inclusive do prefeito, no último meritologista. A gente acredita que esse plano seja um plano modular. Porque a gente até imagina que não vai ser colocado em prática 100% do plano, ele vai ser colocado em módulos até para facilitar. Primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo, e assim sucessivamente. A gente acredita que é igual a casa. Começa pela alicerce, aí você vem vindo parede e tal, até você chegar no baldrame, depois cobertura, depois o acabamento. Exatamente. Você está acompanhando de perto ou está acompanhando diretamente esse plano, Sacramento? Sim. Qual é o primeiro passo desse plano? Qual é o alicerce? Vamos pegar como se fosse uma casa para informar. Qual é o alicerce? Por onde vocês começam a implantar esse plano em 2022? Uma das bases que o plano diz, ele diz que tem que evitar o conflito de ruas com avenidas, né? Que seria a travessia. A travessia, exatamente. Que é isso que a gente vem cobrando, que se tivesse fechado a Orquídeas, aquele rapaz não teria morrido daquele jeito. Poderia ter acontecido qualquer outra coisa, menos aquilo. Isso, assim,
não estamos isentando a nossa responsabilidade, a responsabilidade do município. Tinha sinalização, tinha toda, foi imprudência, mas o município ele tem que criar uma dificuldade para que o condutor, o usuário do trânsito, dificulte a infração, né? Então, o primeiro pilar, e já estamos fazendo um mapeamento, em princípio já mapeamos 78 pontos de conflito, daquela mesma forma que tem na Orquídeas com a Palmeiras, até locais mais perigosos e travessias, que possa ser feita o fechamento, né? Traduzindo, e, assim, a gente ficaria parecido com a Tarumãs. Parecido com a Tarumãs, mas assim, não é só o fechamento, né? É o fechamento de cruzamento com ruas, com avenidas, mas a gente constrói um retorno mais à frente, e aí não dá o conflito, né? O retorno, ele não cruza rua com avenida, então a pessoa entra na avenida e mais um pouco à frente ela faz o retorno. Avenida cruzaria com avenida, então somente? Isso. Com algum tipo de sistema, ou rotatória, ou semáforo. Para que seja feito o cruzamento, a travessia com segurança. Isso está na primeira etapa? Isso, a primeira etapa. Tanto é que o nosso planejamento para semáforos e botoeiras para o ano que vem já foi colocado no nosso orçamento e está no nosso planejamento. É onde eu ia chegar agora, porque Isso. tudo parte do pressuposto do financeiro. Do financeiro, exatamente. Começar a montar as coisas. Uhum. E também de planejamento, por quê? Porque um fechamento de um viaduto em Sinop causou um Deus nos acuda nessa cidade. Exatamente. Então, tudo que vai ser feito aqui vai dar transtorno no trânsito até o término da sua obra. Isso a gente entende. Perfeito. E entende também que vai ter um custo. Primeiro, dinheiro para isso. Vocês já está orçado, porque a LOA está indo para a Câmara de Vereadores para ser aprovado pro ano que vem. Vocês estão dentro da dotação orçamentária já com o dinheiro em caixa ou com previsão desse dinheiro para o início desse pontapé inicial do plano de mobilidade? A previsão tem sim, foi colocar no nosso planejamento. Tanto é que a gente... Na ordem de quanto, Sacramento? Você tem de cabeça, mais ou menos? Ou aproximado? Kiko, assim, só para semáforos foi 1,5 milhão. Para semáforos? Agora, para manutenção da via, que em princípio seria colocar meio fio ali para fechar, não vou ter essa resposta, infelizmente. Tá, e aí... Tá, então já está na LOA, a gente sabe. E na questão de transtorno, vocês estão se programando para isso? Como que vocês pretendem trabalhar essa situação? Isso, Kiko, para nós o viaduto ele foi um aprendizado, né? Para todo mundo. Exatamente. Foi um aprendizado, então vai ser anunciado com antecedência. Nós vamos sugerir outras rotas alternativas para aquele dia ali. Primeiro, a gente vai fazer algumas simulações também, em vez de fechar direto com meio fio, nós vamos fechar o cone, deixar a equipe da Guarda Municipal para ver como é que vai se comportar o trânsito ali. Então, nós estamos planejando dessa forma. Vocês vão fechar definitivamente ali, André Maggi, a Bruno Martini ali em frente à FACIP, que vocês fizeram um paliativo ali, que estava dando acidente pra caramba ali, parece que resolveu a questão de acidente ali, porque ele está meio... Só com aqueles protestos. Vocês estão pretendendo fechar definitivamente aquilo ali? Aquilo ali já tem o projeto pronto, né? A equipe da Secretaria de Obras está nos ajudando muito com a confecção do projeto. Tem todo o planejamento e não vai ser só um fechamento, tá? Vai ser adequação conforme a estrutura da via, conforme o ângulo da rotatória certa. Não vai ser só um fechamento, não vai ficar aquele oval, vai ficar uma rotatória da forma que ela tem que ser. Gente, agora nós vamos mostrar algumas coisas para o Sacramento que está aqui. E a gente entende muito bem, a gente dá César o que é de César, o Sacramento sabe disso, e as críticas que a gente faz não é para o Sacramento, nós não fizemos crítica para a pessoa física, em si para as coisas que acontecem na cidade, que faz parte da pasta, e quem se predispõe a ser secretário, ele sabe que ele vai ter problema, né? Ele está ali para resolver problema. E nós tivemos alguns problemas, e nós estamos tendo alguns paliativos que está ficando pior a emenda que o soneto. Eu vou mostrar para vocês. Perfeito. Karina, põe aí a imagem daquele concerto do quebra-mola que foi feito, aonde aquele jovem acabou batendo, que ali é Palmeiras com Orquídeas. Do lado de cá, aqui aquela lanchonete, esse quebra-mola foi o quebra-mola que ele passou e logo na frente ele bateu. Se você olhar esse quebra-mola, ele foi feito uma espécie de um remendo. Ele ficou muito bom para fazer manobras, para o Joaninho, o pessoal fazer manobras, ficou excelente. Se você olhar, dá uma olhada, Sacramento.
tipo, ele não foi feito por inteiro. Isso, sabe, depois da chuva já estava cedendo partes, a gente acabou passando ali no final da tarde também. Essa situação que a gente sabe que vocês pegam a máquina rodando e vocês têm que se virar para resolver. Esse tipo de coisa, eu queria saber quem é que supervisiona, que engenheiro que é, porque eu vou falar uma coisa para você, é notório que é da BO isso aí de novo mesmo, e dá uma olhada, os carros passa meio que rampando já, porque ele ficou, enfim, né? A gente vê que não ficou um trabalho perfeito que era para ter ficado. Como que é feito isso, Sacramento? É assim, Kiko, essa ação aí, ela não foi feita por nós, né? A gente solicitou para a Secretaria de Obras para fazer, infelizmente não ficou da forma que foi feita, né? Da forma que era para ser. E a gente está tomando ciência disso agora, infelizmente. Que eu acredito que foi ontem que eles arrumaram e o Remídio de pronto atendeu nossa solicitação, né? Vamos corrigir. A gente não tem, a gente que eu falo é o município, a Secretaria de Trânsito, não tem vergonha de assumir o erro, né? Eu sei que a função nossa é cobrar, eu tenho que prestar contas à comunidade. Se não ficou bom, nós vamos corrigir, né? Outra situação que as pessoas cobram muito, e a gente sabe que isso vai ser um problema crescente na cidade de Sinop. Já se falou em zoneamento azul, já se falou numa série de situação. O prefeito no último meritologista, ele foi aplaudido assim até entusiasmadamente pelos empresários quando ele falou na revitalização da Avenida Governador Júlio Campos. Perfeito. E a gente acredita que isso está nesse primeiro passo do projeto de mobilidade urbana, essa revitalização, também, que será discutido, né? Vocês já estão pensando nesse primeiro momento também nessa situação desses nossos estacionamentos, principalmente em horários complicados, que se estacionam em mão dupla, se estaciona não pode, estaciona na esquerda, estaciona na direita, quer dizer, é um horror na realidade. Isso também está contemplado nessa primeira etapa desse plano de mobilidade urbana? Sim, Kiko. Nós já temos pronto o modelo, né, de um estacionamento rotativo na Júlio Campos. Ele vai ser implementado com a revitalização. Já foi passado para o prefeito e aí no momento que for feita a revitalização já vai ser implantado o estacionamento rotativo também. Eu não vou pedir para o Sacramento adiantar, porque eu já estava tentando agendar com o prefeito como será essa revitalização da Júlio Campos. Porque ele já deve ter na mente, porque ele falou muito entusiasmadamente disso lá para os empresários. A Rafaela deve estar mais ou menos por dentro também dessa situação. E essa questão desse estacionamento rotativo já foi discutida outrora. Isso. Né? Lembra que ficou até um rolo, se podia ficar 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, e acabou que se esqueceu disso, mas agora eu acho que não vai ter mais jeito, né? Agora eu acho que a coisa vai ter que vir mesmo para o rotativo. Sim, para você ter uma ideia, a legislação já está tudo pronto, né? Já foi aprovada a lei, já está tudo pronto. Não foi por nós, a gente já pegou, já estava quase que iniciada, só faltava implementar, né? Foi passada a situação para o prefeito e o prefeito já relatou que estava com planejamento de revitalizar o Júlio Campos, e nessa revitalização a gente já implantaria o estacionamento rotativo. Eu sei que a Rafaela tem perguntas aqui, mas algumas pessoas fizeram alguns questionamentos, e por tudo que a gente viu, não deu muita diferença em termos de acidente, mas mudou em termos de velocidade. O que vocês sentiram com a retirada dos pardais? Em relação ao acidente... No geral. Isso. Em relação ao acidente, a gente já sabia que os locais não iriam dar acidente, porque já relatamos aqui que estudos e a gente tem uma equipe de engenharia que ali não era um ponto de conflito, não era um ponto de acidente, né? A velocidade... Ou seja, foram colocados em locais que não acontecia acidente. Exatamente. Tanto é que nós acompanhamos isso de perto, dos locais onde foi retirado os pardais, nós identificamos um acidente. Sem vítima. Foi um acidente, foi até um capotamento. E aí existem outros motivos por conta desse capotamento, mas não vem ao caso, né? Então, os locais que foram retirados, os pardais, que era o grande questionamento, vai crescer o número de acidentes, vai aumentar, vai explodir, vai ter acidentes graves. Isso não aconteceu, porque a gente acompanhou de perto esses locais. Questão de velocidade... assim, não tem relatos para nós. O pessoal está andando de forma acelerada, de forma displicente. A gente não tem muito... Tem algumas pessoas que reclamam, mas não é uma reclamação
do jeito que aconteceu quando nós retiramos, né? Porque quando foi retirado, existia um grande questionamento. O pessoal vai dirigir igual louco nessas avenidas ou vai explodir o número de acidente e nós identificamos que isso não aconteceu. E em 99,9% das reclamações que nós temos na live é de motociclistas. Vocês têm alguma campanha, principalmente educativa, ou até a gente já conversou isso uma vez, numa entrevista que a gente fez atrás, sim, de você credenciar, de você fazer Aí, ó, o secretário de trânsito está aqui, gente, ó. Acabou de ver aqui quase um. Aqui é todo dia, secretário. Perfeito. Todo santo dia aqui é uma coisa impressionante. Mas voltando ao assunto, vocês têm alguma ideia, alguma planilha de fazer um cadastramento, se é que já não tem, desculpa, desses meninos que trabalham na entrega. Entregador, né? Perfeito. Que eles têm prazo também, eles têm que entregar, tem que chegar, sim, quente, a gente exige e tal, e a gente entende. Mas vocês têm um cadastro para fazer um trabalho com esses meninos, assim? Porque tem uns ali que arriscam a vida, assim, deles, isso, e de terceiros. Kiko, quando nós assumimos... Não é generalizado, da gente, pelo amor de Deus, isso, deixar bem claro. Porque às vezes a gente tem que fazer vírgula. Perfeito. Não podemos generalizar, e a gente sabe que vocês têm horário, que vocês têm que cumprir, e nós, quando a gente pede, a gente exige que chegue quente também, isso, mas a gente tem que ter um pouco de bom senso e um pouco de segurança nisso aí. Isso, exatamente. Quando eu assumi a Secretaria de Trânsito, qual que foi a prioridade? A prioridade foi estruturar o setor de educação no trânsito. Estruturamos, existem várias palestras, existem vários programas de educação no trânsito, né? O outro fator que a gente elaborou e que a gente identificou foi a necessidade de cadastramento, porque nós temos cadastramento de taxistas, temos cadastramento de motorista de aplicativo, e aí sentimos a necessidade de fazer um cadastramento de motociclista que faz a entrega. Por quê? Recebemos muitas reclamações de que alguns desses entregadores estariam cometendo infrações graves, né, que causam até risco de vida, tanto do motociclista quanto do outro condutor. Então, o que nós fizemos? Nós buscamos em qual cidade do Brasil isso funciona e achamos Curitiba. Terça-feira que vem, nós estamos indo para Curitiba para trazer o know-how que eles têm. E lá funciona muito bem, cadastro de motociclistas entregadores, cadastro de mototaxista, todo o setor do transporte em si, e lá funciona muito bem. Então nós estamos indo para terça-feira para Curitiba, e aí nós vamos trazer o know-how que lá tem. E com esse know-how, nós vamos implantar aqui e fazer um cadastramento de entregadores, por conta que o entregador que cometeu alguma infração, ele tem que ser responsável, como é responsável o taxista, como é responsável o motorista de aplicativo. E a própria empresa que tem esse entregador também deveria entrar nesse know-how. Mas enfim, vocês vão para o lugar certo. Isso. E eu fico muito feliz. Eu costumo dizer que a gente critica aquilo que tem que ser criticado e parabeniza aquilo que tem que ser parabenizado. A prefeitura e o prefeito Roberto Dorner está abrindo esse espaço para que secretários vá visitar cidades que tenham know-how nas suas respectivas pastas. Por exemplo, a secretária de Educação esteve em Tocantins, não foi? Que ela falou, nossa, a gente deveria ter ido em Tocantins antes de ter começado esse negócio online. Que o que eles aprenderam e vão trazer para cá foi espetacular. Agora vocês estão indo para Curitiba para trazer esse know-how. Então, é muito importante isso, esse intercâmbio. A gente vem cobrando isso há muito tempo, né, Rafa? Exatamente, Kiko. Eu vou dar continuidade até as perguntas. Eu até acabei rindo porque teve um motociclista que entrou na contramão. O outro quase bateu aqui e o secretário está vendo aqui, né? Dá vontade de ir lá e dar uma multa, só para eu ter dinheiro. Vamos lá. Essa questão das blitz. Eu vejo bastante essas blitz educativas que acontecem aqui, o trabalho que é feito também nas crianças, que é o setor do Benhur, que é um trabalho incrível, que eu não canso, eu rasgo elogios ao Benhur. Mas eu sinto falta de uma blitz punitiva, principalmente em horários determinados. A gente sabe que eu vejo algumas blitz às 19 horas, mas esse horário geralmente não é o horário que as pessoas pegam os veículos e que elas saem desses determinados bares, né? Então, será que a secretaria não tem principalmente nessa questão de final de ano, que a gente vai ter algumas festas privadas aqui no município, vai ser permitido, para essa questão das blitz, até mesmo em horários diferenciados como meia-noite, da onde esses populares acabam saindo desses bares, e às vezes a gente até consegue verificar essas imprudências e evitar um possível acidente, até porque a pessoa vai pegar, às vezes, conduzir o veículo, já está alterada, já está bêbada. Às vezes nem na cidade, às vezes até para BR. Exatamente. Isso,
Rafa, a gente tem um planejamento de final de ano e nós estamos com um planejamento com a Polícia Militar, juntamente com o Bombeiro, para que seja feita operações dessas constantes, como é feito em outra cidade. Cuiabá é uma operação que chama Lei Seca, né, que é feita pelos órgãos do Estado juntamente com o município. Então a gente está com um planejamento para que seja feito de forma constante. Estamos conversando com a equipe de segurança. O prefeito já sinalizou o ok para fazer um termo de cooperação com o Estado, para que essas operações, em vez de fazer uma vez a cada 15 dias ou uma vez a cada mês, a gente faça uma vez a cada final de semana, sexta, sábado, domingo, terça, quarta e quinta. Então, assim, já está no nosso planejamento, sim. Esse final de ano nós vamos intensificar em horários que provavelmente a gente tem informações que o pessoal sai de alguns locais e dirige embriagado. Nós vamos fazer um bate-bola rápido aqui com o Sacramento, até porque a gente já está 7h38, até para a gente poder programar algumas coisas. Primeiro, deixar bem claro o seguinte, tudo que foi feito nesse ano de 2021, a dotação orçamentária já estava pronta em 2020, Isso. Ou seja, os secretários da prefeitura pegou o barco andando. Agora, nós não teremos mais nenhuma desculpa. Por quê? Porque a dotação orçamentária está sendo feita por cada pasta. Exatamente. Então, vai ser aprovado. Então, o secretário, o Gilber Sacramento, não pode dizer, não, isso aqui não estava na minha dotação. Tá, você que fez agora. Então, agora a gente tem um direito de cobrar mais incisivamente. Sim. Por quê? Porque agora vocês vão estar por dentro. Então, vamos lá. Fevereiro a gente pode ter a primeira audiência pública para esse plano de mobilidade urbana? Fevereiro já é a segunda. A segunda? Isso, porque a primeira foi feita em 2017. Isso, mas aí depois teve uma série de alterações, enfim, mas a gente já vai ter uma audiência pública em fevereiro. Fevereiro, isso. Quem que vai poder participar dessa audiência pública? Vocês vão chamar pessoas ligadas à área de transporte, como Uber, como os próprios entregadores, motoristas de ônibus que a gente tem, ou a sociedade em geral, de modo geral, vocês vão meio que pontuar representantes? Isso. Não, nós vamos elaborar o convite. O convite é aberto. Para quem quiser, quem tiver interesse em acompanhar, ele vai ser aberto. E aí, se tiver interesse em acompanhar, vai lá, acompanha, faz os questionamentos que tem que ser feito e vamos seguir. Pós-questionamentos da audiência pública, quanto tempo para que o plano de mobilidade urbana seja apresentado para a Câmara de Vereadores para que possa ser incluso diretamente no plano diretor e que possa ser votado? Eu teria que ver com a equipe que está elaborando, mas vai ter esse prazo, sim. Mas você acredita que até na metade do ano a gente já vai estar com esse plano de mobilidade urbana rodando em andamento na cidade de Sinop? Vou dar 6 meses, até junho a gente já estaria começando a fazer as coisas desse plano de mobilidade urbana? Sim, da nossa parte nós queremos entregar já no início de março. Para começar a fazer? Queremos entregar para a Câmara dos Vereadores no início de março. Se eu não estou enganado, acho que é 2 ou 3 votações, né? São 3 sessões, se eu não estou enganado. E essa não tem choro nem vela. Eu acho que é 3 sessões, não tem Isso. como fazer nenhuma só. Porque, enfim, gente, aí eu já não sei que é do Legislativo. Mas, enfim, vamos jogar com prazo maior, junho, a gente já começa. A partir do momento que a Câmara de Vereadores aprovar o plano de mobilidade urbana, vocês já tem cacife e cash para começar? Sim, nós já vamos, em janeiro já vamos iniciar as estações de semáforo, né? Licitações de meio fio, vai deixar tudo pronto. Né? E quando for aprovado isso, a gente já começa a execução. Então, não vai ter aquele tempo, aquele período de licitação. Agora, de novo, o ano que vem nós vamos cobrar, a gente já fez algumas cobranças de secretarias, mas isso impacta a dotação orçamentária. Sim. A gente acredita que em 2022 não vai ser criado nenhuma secretaria pela Prefeitura, porque vai ter que dotação orçamentária, possivelmente talvez em 2023. A gente precisa urgentemente criar a Secretaria de Segurança Pública Sim. do município de Sinop. Sorriso já tem essa secretaria. E o trânsito é uma perna da secretaria. Nós precisamos ter a nossa Polícia Metropolitana ou a Guarda Armada, Sim. o nome que você queira dar, sei lá o nome Perfeito. Que você vai querer dar para isso, para ajudar em todos os setores. Porque eu tendo uma secretaria de segurança, eu ramifico mais Municipal. As situações, eu consigo mais recursos. Defesa Civil a gente precisa ter. Uma série de situações. Você acredita que em 2023... porque 2022, acredito que não, a gente já possa sonhar com a nossa Secretaria de Segurança Pública e o trânsito ser uma das diretorias, uma das pernas dessa secretaria? Kiko, eu vou te falar mais. Eu acredito que meados de 2022 nós já temos isso. Por quê? Porque o prefeito já deu o aval para a criação da Secretaria de Segurança. Olha que notícia Semana boa. Passada nós tivemos aqui a primeira jornada nacional de segurança pública, onde... Veio o pessoal de fora. Pessoal, aí, exatamente. Veio o pessoal da Senasp, que é de Brasília. Cara. Já fizemos um intercâmbio ali de comunicação. Eles deixaram à disposição todo o know-how que eles têm para a transformação de Secretaria de Trânsito para a Secretaria de Segurança
pública de Sinop municipal. Então eles deixaram o know-how tudo pronto. Ano que vem, quando for iniciado o ano público em Brasília, nós já vamos marcar uma agenda também para trazer todo o know-how que eles têm, pegar todo o conhecimento já para essa mudança de nomenclatura da Secretaria. Então, 2022, nós teremos a Secretaria de Segurança Pública de Sinop. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Notícia boa, né, Rafa? Notícia a gente está tendo boa. notícias boas aqui. Isso. Ó, nós cobramos muito duro algumas coisas, Sim. porque a gente sabe que esse plano de mobilidade urbana vai antever um monte de coisa. A gente lembrou desse acidente desse jovem, que foi o mais recente e emblemático, porque se a Orquídea tivesse sido já com um plano de mobilidade urbana fechada, não atravessasse ali, ela morresse ali na Palmeiras, porque está muito próximo a Cibipirunas e muito próximo a Cássias ali. Duas rotatórias onde você não cortaria. Esse acidente não teria acontecido. Sim. Esse acidente poderia ter acontecido qualquer coisa, menos aquele acidente daquele jeito. Aqui, mas foi imprudência de A, B, C ou D. Mesmo se a pessoa for imprudente, o plano de mobilidade urbana serve para prever as imprudências de pessoas. Exatamente. Não é isso? Ele dificulta a pessoa que quer cometer imprudência. A função do poder público. Né? Ele fez alguma imprudência, sim. Mas a nossa função é que cause a dificuldade, mesmo ele querendo, ele vai ter dificuldade de cometer. Tem um monte de perguntas aqui que eu acho que não cabe à pasta do Sacramento, né? Questão de iluminação, nome de postes em rua, isso é outra situação que eu acho que Eu é até bacana. queria ver, Kiko, se aquela questão, o Douglas Ginarte perguntou aqui, se tem a possibilidade de tornar as laterais da João Pedro e da N Pepino em mão única. Não sei se é da competência Eu do ia falar secretário. isso, eu ia falar isso, a João Pedro Moreira de Carvalho. Só que vai ter um monte de empresário que vai ficar bravo pra caramba com a gente, se você fizer isso. Sim. Né? A gente já viu, foi cogitado transformar a Júlio Campos, que é a coisa mais curtinha. Porque a Júlio Campos tem 2 quilômetros, 2 quilômetros e pouco, se eu não estou enganado. Sim. Me corrija de praça a praça, não é isso? Ela é bem curtinha, tipo a avenida, curtinha, bem curtinha. Foi falado em transformar em uma única Rafaela do Céu. Deu um prosopropó. Por quê? Porque quem está do lado de cá, às vezes, perde o movimento de quem está do lado de lá e vice-versa. Exatamente. Na realidade, isso vai dar um BO se for fazer isso. Isso aí é responsabilidade da Rota do Oeste. Mas, de antemão, já foi proposto e já tivemos uma reunião com a Rota do Oeste, qual que foi a posição do município, né? Se fazer isso, ele vai estrangular o trânsito dentro de Sinop. Pode fazer depois que for iniciar as construções das travessias urbanas. Mas uma coisa que pode ser feita ali é uma terceira via. Se você olhar o espaço que você tem do Valetão para cá é muito grande. Sim. Daria para fazer talvez uma terceira via de estacionamento somente de um lado, né, e deixar 2 vias limpas, né, do outro lado. Quer dizer, há alternativas ali que não levaria para mão única, há outras alternativas, né? Perfeito, mas assim, é uma competência da Rota do Oeste. O que a gente faz? A gente trata com eles e dá sugestões que nós recebemos tanto dos empresários como da população, e ali a gente vai se falando. Olha só, gente, que final de ano bacana. A gente recebeu a notícia que Sinop vai ter a Secretaria de Segurança, se Deus quiser, em 2022. Que o plano de mobilidade urbana já deve vir para a sua segunda audiência pública, mas agora para valer mesmo, para ser colocado em prática já em fevereiro, depois do recesso parlamentar. Perfeito. Já deve estar pronto para ser encaminhado pela Câmara. Aí mais 15 dias aí para aprovação desse plano de mobilidade urbana, com algumas mudanças, essa coisa toda. A gente acredita que vamos colocar alta em junho, a gente já começa a mexer no nosso trânsito, porque a gente precisa salvar vidas. Essa é acho que o grande desafio de tudo isso é salvar vidas. O que a gente pretende com isso, né? Que além de evitar acidentes, a principal é salvar vidas. Então, com essas adequações, nós acreditamos que sim. Por quê? Porque nós estamos trazendo de outras localidades onde o trânsito já é muito mais avançado, a Secretaria de Trânsito é muito mais avançado que a nossa, e o trânsito é muito mais intenso, e não acontece os acidentes que acontecem aqui em Sinop. Gente, eu vou agradecer o Sacramento, já estamos estourados no horário, desejar sucesso. Obrigado. Nessa empreitada. A gente sabe que esse ano de 2021 teve algumas coisas, e tem algumas coisas que antes desse plano precisam ser resolvidas. Esses quebra-molas do Sacramento precisam ser vistoriados, todos eles. Perfeito. A grande maioria desses quebra-molas aí já estão no nível do solo, né? Inclusive do outro lado. Do outro lado também, e não pode ser feito uns Palmeiras. paliativos meia bomba, como foi feito esse aí não, que fica a pior emenda que o soneto, né? E precisa ser dado uma vistoriada legal. Tenho certeza que com essa visão que você teve aí, você vai dar uma olhada pessoalmente, porque
a gente confia e tem uma equipe muito bacana lá para isso. Desejar sucesso nessa implantação, continuaremos cobrando e fazendo os apontamentos aqui, porque os nossos ouvintes são perfeitos, mas eu não poderia deixar de fazer a última pergunta. Eu sei que existe uma regulamentação pelo Inmetro de alguns escapamentos para motocicleta, mas tem a população que está reclamando desse barulho. 90% reclama da velocidade e os outros 90% para a gente ter 200% do escapamento. E tem uns que faz pau, pau. Meu amigo do céu. Às vezes até grau, né, que eles dão, parece um tiro que a gente toma. Não tem quem não toma susto daquilo. Não pode ser feito nada para coibir isso, não? Não, a fiscalização ela é feita, tá, Kiko? Nossas blitz, ela, além de verificar a documentação, ela identificou que o motociclista está com escapamento irregular, ele vai ser autuado conforme a legislação. Então, a fiscalização atende. O que acontece? Tem uma operação exclusiva para isso? Não. A fiscalização de trânsito, a blitz, que acontece e está acontecendo, ela acontece no mínimo 3 vezes por semana, a Guarda Civil faz isso, no mínimo 3 vezes por semana, identificou o motociclista com o escapamento alterado, ele vai ser autuado conforme a legislação. A gente vai ter que trazer o prefeito Ari Lafim aqui para a gente falar, a gente já está marcando, mas ele está com algumas agendas meio complicadas, não estamos conseguindo. Sorriso está instalando câmera na cidade inteira, Sorriso vai se transformar na verdadeira Big Brother. E as pessoas vão conseguir identificar se o carro foi furtado ou não pelo QR Code das placas, das coisas, Perfeito. Enfim, essa situação toda. Nesse plano de mobilidade urbana existe pontos onde vocês vão fazer esse tipo de fiscalização eletrônica para identificar placas, identificar veículos que estão adulterados, essa coisa toda? Isso, e esse é um planejamento nosso antes de iniciar o plano de mobilidade. Nós já fomos em Cuiabá, no CIOSP, entender como é que funciona. Nós já fomos na CEMOB em Cuiabá, entender como é que funciona essa fiscalização com esse tipo de sistema. E é um planejamento nosso mesmo, de implantar esse sistema de fiscalização, tanto para trânsito como para segurança pública, isso vale. Identifica veículos roubados, veículos furtados, veículos alterados. Se acontecer algum acidente, o veículo fugir, tem ali o registro da placa. Então é um planejamento nosso que nós já temos para o ano que vem também. Gente, todas as sugestões que vocês têm seria muito importante, porque às vezes a gente cobra, mas a gente não participa. Seria muito importante quando for convocado para audiência pública do trânsito, você ir lá e sugestionar as coisas que você tem, os apontamentos. Coloque no papel os apontamentos. Eu já apontei várias vezes que essas travessias de pedestre estão todas erradas nesse nó. Elas têm que ser para dentro da quadra, porque aqui não tem como. Você tem que subir na faixa pedestre para você ver quem vem de lá para cá. Ainda mais quando tiver um caminhão 3/4 estacionado, que você não vê nem na bala. Perfeito. Então, são coisas que você pode sugestionar na audiência pública. A audiência pública é para isso. Só que, infelizmente, a participação é diminuta nas audiências públicas. E aí, às vezes, a gente fala, podia ter feito assim, mas a gente precisa dessas sugestões. Eu acho que essas sugestões são muito, muito bem-vindas, principalmente para as pessoas que estão no transporte no dia a dia na cidade, que identificam, às vezes, mais do que o próprio engenheiro, as dificuldades. O engenheiro coloca pela planilha, mas ele fala, não, eu acho que realmente tem razão. E é aí que vai entrar a sua parte, a parte do Sinopense, de ajudar realmente nessa audiência pública. E nós estamos à disposição, viu, Sacramento? Exatamente, Kiko. Eu agradeço a disponibilidade e a minha função é essa. A minha função é prestar contas à população sinopense, receber as críticas e receber as sugestões e tratá-la de forma transparente e sempre responder quando for necessário. Então, a gente sabe que a crítica é para crescimento, né? Não é uma crítica pessoal, é uma crítica para crescimento. A gente sabe da nossa defasagem então, quem necessitar, estamos abertos para qualquer questionamento, ou se quiser marcar uma hora comigo, também sou bem acessível. E aí a gente vai indo. Então, não tem problema nenhum. Deixa aqui as portas abertas da Secretaria de Trânsito, e quem sentir necessidade ou algum questionamento, não tiver acesso a nós, entre em contato com vocês e com certeza nós vamos ter esse questionamento. O Vando fez uma observação. O Vando é parceiraço, cara. O Vando, já convidei ele para vir várias vezes no jornal, vou ter que trazer ele no jornal aqui para ficar com a gente. O Vando falou das audiências públicas, que às vezes é hora que está trabalhando e tal. Eu vou te dar uma ideia. Eu adoro dar ideias. A Secretaria de Trânsito, juntamente com a assessoria de imprensa da Prefeitura e o responsável pelo TI da Prefeitura, poderia abrir um campo na Prefeitura para sugestões do trânsito.
a pessoa vai, coloca o seu nome certinho, seu endereço certinho e dá a sua sugestão. Olha, eu sugiro isso, e isso seria levado para a empresa e para a audiência pública para ser discutido no plano de mobilidade urbana, seria muito bacana. A pessoa se identifica de qual empresa que é, ou qual pessoa que é, qual o seu CPF, qual a sua sugestão, aonde vai, e isso facilitaria muito, inclusive, a hora da chegada da audiência pública, você tá com sugestões, inclusive, que às vezes até o próprio engenheiro fala assim, cara, essa sugestão é muito bacana, e encaixar no plano de mobilidade urbana. Eu acho que a gente ganharia, já que estamos vivendo uma era de tecnologia, a gente ganha tempo e dinheiro. Uma sugestão para vocês, porque facilita o Vando de Paula dar ideias, a Janete, as pessoas fazerem reclamação das coisas, vocês teriam esse campo, mais especificamente para discussão do plano de mobilidade urbana, não para outra coisa. Para iluminação é outra coisa. Plano de mobilidade urbana, rotatória, travessia, semáforo, velocidade, essa coisa toda você sugestiona ali e ficaria mais fácil até para vocês poderem ter acesso. Perfeito, perfeito. Toda sugestão é válida aqui, quando nós vamos estudar com a equipe com a nossa equipe de engenharia, com a equipe da imprensa nossa também, e é uma sugestão válida. Muito obrigado, Sacramento, sucesso para você. A gente conversa em fevereiro, antes da audiência pública. Vamos ficar agora, né, Rafael? Vamos ficar em cima. E também nessa questão a notícia muito boa da Secretaria de Segurança Pública, que vai ser criada, se Deus quiser, já em 2022. A gente imaginava 2023, mas menos mal que vai ser antes, né? Melhor antes do que depois. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.